Fala galera, bem-vindos ao STF Sociologia, Teologia e Filosofia. Eu sou o Emerson Marques e no vídeo de hoje falaremos sobre jogos de azar. O que são jogos de azar? São jogos definidos aleatoriamente em que não depende da ação humana. Os gregos já utilizavam dos jogos para fazer consultas aos seus deuses. Os sumérios, há 3.500 anos antes de Cristo, já também se utilizavam dos jogos para fazer suas apostas, para fazer suas guerras, para estratégias de guerra, e independente do uso de dinheiro. Não necessariamente os jogos envolviam dinheiro, sim, mas a aposta entre o ganhar e o perder, e o que perder ficou conhecido como o azarado. E nós também, aqui em nome de todo o podcast, queremos agradecer aos nossos patrocinadores e aos nossos pastores, amigos e líderes que nos ajudaram numa pesquisa e que de pronto já se dispuseram a nos ajudar, a cooperar para toda a nossa equipe. Nós tivemos aí até o exato momento, até antes da gravação, estávamos recebendo votos. Nós tivemos um total de 265 votos. Muito obrigado a você. Então a nossa pesquisa e a pergunta da nossa pesquisa era: o cristão pode participar de jogos de azar? Quantos foram sim e quantos foram não? Tudo isso depois da nossa vinheta. Então, para um cristão, o cristão pode participar de jogos de azar? Vamos começar por alguns versículos. Gênesis capítulo 3, começar aqui com o pastor Vitor Pires, depois o pastor André Fonseca. Nós temos alguns versículos, né? E vamos entender assim os versículos, se eles realmente falam sobre jogos, sobre dinheiro, o que são os versículos. Pastor Vitor. Vamos lá. Nós temos o primeiro texto aí, Gênesis 3, que narra a queda do homem, e nós temos a explicação de uma maneira muito clara do nosso Deus para Adão e Eva, consequentemente, de que eles poderiam usufruir de todo o jardim e não poderiam consumir, comer daquelas árvores, né, do centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Dito isso, nós precisamos já deixar claro que o Senhor já havia determinado um trabalho, uma função para Adão, que era a de nomear todos os animais. Então é um termo e um tema polêmico a questão do trabalho. Se ele é visto como bênção ou se ele é visto como maldição. Gênesis 3 narra a queda do homem, e aí nós temos: do suor do teu rosto comerás. Então o alimento virá não por conta do trabalho e não por o trabalho ser ruim, uma maldição. Mas agora esse trabalho que antes era bendito, exclusivamente bendito, por conta do pecado, se torna um fardo para o homem. Então ele precisa ralar, ele precisa suar para conseguir extrair alguma coisa da terra, para conseguir extrair alimento e, enfim, os itens necessários para a sua subsistência. Tá? Então, esse é o contexto. A partir do pecado, nós temos a maldição aí, advinda do pecado, no homem, na terra. Certo. Até agora, por enquanto, nós não podemos afirmar algo sobre jogos e nada. Por enquanto, né? Vamos lá. Pastor André Fonseca, Isaías, capítulo 55, versículo 2. Bom, Isaías 55, 2, ele fala, né, na verdade esse capítulo inteiro de Isaías 55, ele é um chamado de Deus ao povo dele, a questão da salvação, do arrependimento, né? Israel estava ali ainda ignorando os chamados e os apelos de Deus para que eles se voltassem para ele. Eles estavam apoiando a
sua confiança e gastando o seu tempo, sua riqueza em coisas que não traziam, não podiam salvar ele. Né? O versículo 2 ele fala assim, ó, por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que vocês gastam salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirdes e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento e terão comidas gostosas. Versículo 3 fala assim, escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova, e eu farei uma aliança eterna com vocês, e darei as bênçãos que prometi a Davi. Então, percebe assim, Israel ali, o conflito de Israel ele estava abandonando a Deus, abandonando as coisas de Deus, estava apoiando não só a sua crença, mas o seu estilo de vida, e talvez apostando a sua eternidade nas coisas que eram tangíveis, né, em coisas que não podiam, que matariam sim a sua fome ali na hora, o seu desejo momentâneo, mas pensando na eternidade, naquilo que Deus, no plano que Deus tinha para eles, nada poderia fazer. Também não vejo como esse texto pudesse falar sobre aposta. Só apostas, jogos, enfim. Mas também tem aí, pastor, primeiros Coríntios, né, capítulo 6, versículo 12, e a gente tem que entender já, nós estamos falando sobre jogos de azar, que como é que a gente define o que é um jogo de azar? O jogo de azar é aquilo que é influenciado por algo aleatório. Um bingo, uma loteria, jogo na loteria, então, né, mas nós vamos entrar mais em alguns detalhes. Mas 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Do tudo posso, mas tudo convém. Né? Mas ali... esse texto ele vem de um contexto em que Paulo está falando sobre a questão do irmão processar o outro, levando o irmão, em vez de resolver o problema do irmão com os santos, ele estava processando os irmãos com o ímpio, e aí ele passa para uma parte para falar dos pecados daquela igreja, né? Então ele vai começar a falar quem vai ficar de fora do céu ali, né? Os ladrões e tal, e vai falar da questão da prostituição. E aí ele vai fazer essa comparação, ele vai dizer assim, olha, ele vai dizer inclusive que a comida é para o corpo, mas ela não é isso em si, no seu fim não é ali, não é somente para isso, né? Sendo que o corpo deveria ser santificado a Deus, aí vai falar que você não deveria se prostituir e tudo mais. Então esse texto, ele diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. É a ideia de que apesar de eu ter uma liberdade para fazer algumas coisas, eu devo temer, já que é o meu corpo, a minha conduta eu devo prestar contas a Deus disso, né? Eu não estou isento, vivendo para mim mesmo. Não, Deus vai exigir de mim uma responsabilidade, eu vou prestar contas daquilo que eu fizer. Então, sim, tudo me é lícito, mas eu não devo me deixar dominar por todas as coisas, né? A ideia de algo que te domina. Não tem a ver com aposta, mas tem a ver com a questão daquilo que te domina, tá? O vício, por exemplo, é uma coisa que a gente pode... Ele não está falando aqui, ele está falando especificamente aqui sobre os pecados, né? Sim. Ladrão e tal, e ele dá uma ênfasezinha na questão da fornicação, né? Ele fala de prostituição, fala da questão de homens com homens e tal. Então, ele tem um peso aqui para a minha conduta, para aquilo que me prende. Então, se você pensar que o jogo ele pode te viciar, talvez você possa fazer uma alusão assim, mas o texto não está falando disso. Certo. Nós já vamos entrar em alguns contextos já, que vai puxando, que é aquilo que o pastor Vitor vai falar sobre Atos, capítulo 26. Né? Ali, Atos 26, a gente entende também ali que já começa uma liberdade para algum tipo de jogo, pastor? Atos 26? Atos 1, 26. Versículo 26. Isso, versículo 26. Na verdade, a escolha do substituto de Judas Iscariotes, que nós lançaram sorte para escolher Matias. Nós temos um contexto diferente de aposta como nós temos nos dias atuais. Mas é só para a gente entender o contexto ali, para a gente não pegar isso, como dizem, num pretexto. Por que se tirava sorte? Sim. E aí, é interessante porque alguns comentaristas, inclusive, dizem que esse é o último momento, desde o Antigo Testamento, em que essa prática de lançar sortes é praticada. Isso não está no Novo Testamento, mas era uma maneira de os homens entenderem a vontade de Deus, certo? Discernirem ali. É completamente diferente
de tentar prever uma sequência numérica para ser beneficiado com Mega Sena, né? Com a Loto, com qualquer coisa que seja, tá? Mas temos já um início aqui. Já estou começando a mexer no negócio. Mas tem que forçar muito, tem que, nossa, você tem que forçar assim, não dá. Não dá. Não consigo ver como. E Mateus 5,37, o pastor André. Sim, Mateus 5, eu gosto de Mateus capítulo 5, versículo 37. Vamos falar disso. Depois Lucas lá, o pastor Vitor, Lucas 23. Que o sim de vocês seja sim, é porque a minha versão é a NTLH aqui. Que o sim de vocês, seja a sua palavra sim, não, mas está aqui assim, que o sim de vocês seja sim e o não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Também aqui é conduta, é questão da tua palavra, é questão do teu propósito, né? Aqui ele está falando, na verdade, esse texto está falando da questão de jurar, né? Você não pode jurar nem pelo céu, porque é a morada de Deus e tudo mais. E aqui a ideia é o seguinte, porque o que é o jurar? É quando você jura, você está dizendo, basicamente aqui, se você não cumprir a sua jura, a sua promessa, aquele objeto pelo qual você jurou, ele pode ser quebrado, ele pode ser destruído. Então, você não deve apostar, você não deve colocar ali em xeque coisas que não te pertencem, que não cabem a Deus, porque não cabe a você. Aliás, como é que você vai apostar no céu? Ou é como se essas coisas fossem fiadores da sua promessa. Né? Se eu não cumprir, então o céu, a terra, o Deus vai pagar por mim. Ou seja, a sua palavra ela tem que ser sim e não, e é isso. Tá bom. Mas também não consigo ver assim a aposta. Sim. Lucas 23, capítulo 23, versículo 34, pastor Vitor. Aqui nós temos os soldados, depois da crucificação de Jesus, essa é a crucial. Sobre as vestes de Cristo, porque, primeiro, era uma peça única, e peça única era especial, era cara, não era qualquer um que tinha, então tinha um valor econômico, financeiro. E não é que era a roupa de Jesus, não estava interessado qual era a roupa de Jesus, não, Jesus para eles era um condenado qualquer, tá? Mas a roupa valia alguma coisa. Sim. Então eles falaram, vamos repartir, vamos rasgar um pedaço para cada um. Não. E aí ela perde o valor. Então vamos lançar sortes aqui, vamos ver. Melhor que um realmente se beneficie do que a gente pegar um pedacinho que aí não vai valer mais nada. Então eles realmente apostam ali, né, de certa forma, eles lançam sortes para ver quem ficaria com as vestes de Jesus, e cumprindo, inclusive, a profecia de Salmo 22, que já predestinava. Previa, né? Obrigado, previa isso. Quem gosta da predestinação, já estava tudo predestinado. E só colaborando com isso, outras coisas. Outras saudades do pastor Guilherme. Pastor, paz. Só para colaborar, é que a ideia ali da roupa, cara, os caras tinham uma roupa só, era uma coisa. Tanto que, por exemplo, quem era pobre era uma. Por isso que Jesus vai fazer, olha, você tem 2 túnicas, divide uma, dá uma. Porque o pessoal era tão pobre você vê que a simbologia também tem muito a ver com roupa. As suas roupas vão ser alvas como a neve e tal. Nem as lavadeiras conseguirão lavar, deixar tão branco. Porque a ideia é que a pessoa, para lavar uma roupa, cara, ela tinha que se cobrir com lençol, porque não tinha segundo. Então ia lá e lavava a roupa, a capa, eles se cobriam com a capa. Então era uma peça, tinha que ser uma peça meio versátil, e era aquilo que eles tinham. Então, roupa de condenado e a roupa de Jesus, que era uma peça única, tinha um valor assim, absurdo, tipo Mega Sena. Bem, nós temos aí os versículos, né? Alguns até outros, existem outros versículos, mas esses são os principais, né? Quando você vai conversar com o irmão, não brigar, não, né? Mas conversar com irmãos, a gente pôde, pelos pastores aqui, aprender os versículos que não necessariamente quer dizer aposta, jogos de azar. Temos aí, né, Matias, as vestes de Jesus. Mas você sabe que minha mãe usava, você não sabe, né? Vou contar para vocês. A minha mãe era pentecostal, raiz, e ela usava esse versículo de Lucas, falando do manto de Jesus, da roupa de Jesus. Sim. E tal. Ela usava esse para falar que não podia apostar,
não podia jogo, não podia rifa, não podia uma série de coisas. Ela usava isso como a base. Tanto que assim, pensando em primeira infância, se me perguntasse, a primeira referência que eu ia dar era essa, porque era como ela ensinava. Sim. Eu nunca tive problema com apostas, essas coisas, que eu assim nunca fui muito de apostar. Mas enfim, agora nós entendemos os versículos, agora nós vamos falar um pouco mais prático, né? Vamos ver que nós temos aqui quem defende, quem acha que pode, quem acha que não pode. Vamos começar com o pastor Vitor. E o pastor, o que o pastor acha? Vamos lá. O cristão deve participar, pode participar de jogos de azar? Sim ou não, que foi a nossa pergunta. E mais uma vez agradecendo a todos aqueles que contribuíram com a nossa pesquisa. Pastor Vitor. Categoricamente, não. Eu sou contrário à prática de jogos de azar. Sim, em qualquer esfera, visando qualquer objetivo, eu sou contrário. Nem uma rifinha? Nem uma rifinha. Nem rifa da igreja, não. Mas sim, vamos ouvir aí, depois a gente vai construindo nosso raciocínio. Pastor André. Então, eu tenho um problema com essa pergunta. Assim, o cristão ele deve? Não, acho que dever não. Ele pode? Ele pode, eu não tenho problema, assim, eu não tenho dificuldades. Eu vou ter dificuldades, o cara tem a liberdade de, se ele quiser, eu não tenho problema nenhum. Eu nunca vou ser a pessoa que vai falar assim, olha, faça, você deve fazer, como um incentivo, sabe? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado, assim, não é porque eu entendo que você pode fazer, que isso não vai trazer para você um pecado ou um juízo, que eu digo assim, faça. Nós temos na Bíblia, inclusive, uma série de coisas que a Bíblia não te desautoriza a fazer, né? Mas ela também não incentiva. Ela não fala assim, faça, vai lá e faça, não. Porque com relação à Bíblia, assim, só me alongando um pouquinho no sim ou não, então para mim é sim, eu não tenho problema com isso, mas porque tem uma pegadinha na pergunta aí, ele deve? Não, calma, né? Não existe um nós e eles aqui, eu não sei se você falou já o resultado da pesquisa, quanto deu para cada. Sim, vou falar agora. Então, porque é muito controverso isso aí, mas não é um nós e eles, entende? Porque a Bíblia, assim, a gente precisa entender, a Bíblia não tem o propósito, a Bíblia não está na Terra para definir essas coisas, assim, no sentido de... a Bíblia, ela fala sobre a salvação, plano, ela não fala sobre uma porção de coisas, porque não era importante, não é uma questão meritória de salvação, isso, entende? Tipo assim, o pastor Vitor vai para o céu porque não faz aposta, não acredita, e o pastor André vai para o inferno porque... Entende? Não é essa guerra aqui, não é essa... O jogo não é esse, o jogo não é esse. Tá? A gente está... claro, são nossas opiniões aqui, mas é muito mais porque... Por mais que parece uma pergunta simples, mas pela pesquisa que eu tive spoiler aqui, existe uma divisão muito grande. Sim. Inclusive, até... eu entendo o irmão que fez esse comentário, ele falou assim, que pergunta, não tem uma pergunta mais bíblica para fazer? Amém, irmão, louvado seja Deus. A nossa pesquisa, até se eu continuasse aqui, que eu andei recebendo mais, nós tivemos 265 votos, 120 sim e 145 não. Uns 55, 45. Então, não está tão assim, assim... Claro, definido. Então, inclusive vou perguntar para vocês aqui, agora, de baixo pronto. Isso aqui, vai para o inferno ou não? Não tem nada a ver, não. Então, não é meritório isso aí. Sim, né? Então, é questão moral. Como é que o pastor Vitor falou que é um não? Por quê assim? Vamos agora construir o raciocínio. Sim. Legal. Tem igrejas que de fato acabam usando essa estratégia de rifa, por exemplo, para edificação do próprio templo, para abençoar uma família, para uma viagem missionária, para um encontro de casais, enfim, e acaba usando esse recurso. Então, abre-se ali para os membros, para a igreja, e os irmãos começam a comprar e, acabam sendo beneficiados com alguma coisa, tá? A questão a aposta. Nós temos o texto de Deuteronômio 18,
26, salvo engano, que fala dos prognosticadores. Eita, mas hoje está difícil. Prognosticadores, ou seja, os adivinhos, aqueles que tentam prever o futuro, aqueles que tentam, de alguma forma, realmente se beneficiar com algo que está por vir. E a Bíblia condena isso. Tá? Então, o pastor André já citou, a mãe dele, né, usaria ali o Novo Testamento, a questão das vestes, o lançar sorte sobre as vestes de Jesus. A minha referência base é essa, Deuteronômio 18. Então, assim, eu entendo o seguinte: tem uma família passando necessidade na igreja, eu quero ajudar, eu quero, né, beneficiar aqueles irmãos, eu entendo que é uma boa causa, então eu voluntariamente vou e faço uma oferta. Né? E aí vários irmãos acabam ofertando, abençoando com o que podem, com o que têm na vida daqueles irmãos. Tá? Eu já estou aplicando e trazendo aqui para a realidade que nós temos hoje, por isso que a nossa pesquisa, inclusive, está bem dividida, né? Não foi nada unânime, por conta disso. Se ampliarmos e estendermos para Mega Sena, para Loto, ir para Las Vegas para jogar, para apostar, aí realmente, né, piora a situação. Eu sou completamente, abominavelmente contra. Até porque é um desperdício de dinheiro. Aí que está. Quando uma pessoa, e vamos considerar aqui a nossa realidade, quando um cristão abre mão de parte do seu sustento para investir naquilo que não é pão, naquilo que não edifica, e está, de alguma forma, privando a sua família de algum recurso, de algum bem, de algum mimo, de algum lazer, de algum privilégio, eu entendo que ela está pecando, ela não está tendo discernimento, não está tendo sabedoria com aquilo que Deus deu para ela. Tá? E aí, nesse sentido, várias pessoas fazendo isso, ao término, de fato, teremos um ou alguns ganhadores. Eu entendo, inclusive, que esse dinheiro acaba sendo maldito. Eu ganhei não sei quantos milhões, né, com mais 5 pessoas, ok. Mas eu entendo que esse dinheiro ele é maldito, porque é dinheiro de pessoas que apostaram, colocaram a sua fé. E aí que está o grande problema. A fé delas não está na provisão divina, não está em Deus, mas está em acertar uma sequência numérica e, a partir daí, terem suas vidas mudadas. Aí nós podemos fazer uso dos textos lidos. Eu quero, eventualmente, viver o melhor aqui, agora. Eu quero aproveitar o terreno, o material, e não quero guardar o porvir. A gente até poderia entrar numa outra lógica, uma outra discussão. Na verdade, o nosso maior e melhor prêmio se dará pós-morte. Sim. Né? Ou com a nossa, enfim, ida ao céu, ou seja, se formos trasladados de alguma forma, né? Se Cristo vier voltar antes de morrermos fisicamente. Então, para mim é um problema por conta desses pontos. Tá? Vamos lá. Não, foi muito bem colocado. Assim, com relação ao texto de Deuteronômio, eu acho que ele está falando exatamente disso. Porque você vai ler lá, ele está falando dos feiticeiros, ele está falando de pessoas, ele está falando das práticas pagãs, basicamente, né? Exato. E a gente precisa entender, quando ele fala de adivinhos ali, eles estão tentando adivinhar o quê? Né? Aí você tem, porque quando você olha para o passado, eles têm uma relação muito grande com a astrologia, olhar, tentar adivinhar o futuro das pessoas e tal. Cara, fazer uma relação disso direto, por exemplo, com a rifa, eu acho que eu vou colocar assim, eu acho que é exagerar o texto. Sim. Tá? Mas eu entendo o ponto, e pra mim... Mas você concorda que, de qualquer forma, o adivinho tentar acertar um número ou um nome da rifa... Você está tentando uma adivinhação em algum nível, sim. né?
Agora, quando você fala assim, ó, isso é pecado. Cara, pecado é tudo aquilo que fere a honra de Deus, a santidade de Deus, os princípios de Deus, aquilo que Ele estabeleceu, especialmente nos 10 mandamentos. Mas eu entendo o ponto, eu acho interessante o ponto, porque o que o pastor falou, ele está falando de uma questão comportamental também, que aí é um problema. De novo, eu não vejo, até porque eu penso que a Bíblia, e aí para trazer a questão até social também, sociológica, eu acho que a Bíblia está focada em outras coisas. Quando você corre-se o risco de pecanizar muitas coisas, muitas práticas, muitos costumes nossos de hoje, e aí é o problema, porque eu não vejo a Bíblia trabalhando nesses temas. Então, para mim, é que eu não consigo enxergar, dentro dos textos bíblicos, a Bíblia trabalhando os temas de aposta ou rifa, que é o mais comum aí para nós cristãos, como nós vemos hoje. O ponto para mim aí, eu concordo com você, porque a aposta, ela te periga ao vício. Né? Você falou de Vegas. Cara, Vegas deve ser um negócio espetacular, sensacional e tudo mais, como uma atração turística e tal. Mas se você, e aí não é só cristão, qualquer um, quando ele passa do ponto de, é uma fezinha que eu estou fazendo, eu e o Essan aqui na Mega Sena, na Loto Fácil aqui, fazemos uma vez na vida, outra na morte. Isso vira uma prática constante, que é o problema, porque aí você tem o texto que diz de 1 Coríntios lá, que diz que tudo me alista e tudo me convém, eu posso fazer todas as coisas, mas eu não vou nada vai me aprisionar, nada me prende. Então, e aí, gente, por isso que eu digo que não é uma questão para salvação e tudo mais, mas tem seus perigos, sim, eu reconheço que tem seus perigos, porque a Bíblia não te incentiva a fazer isso, mas eu não penso que a Bíblia te proíba de fazer isso. Entende? Acho que a diferença entre o pastor Vitor e eu nesse ponto é essa, porque para mim é a moderação, até onde você consegue ir. Né? Porque, veja, a Bíblia nos orienta, para citar outros textos, ela vai nos orientar a fazer o quê? Se comer carne escandaliza teu irmão, não faz. Né? Então, se você medir até que ponto você consegue, é muito complicado. Então, às vezes, abrir mão é melhor. Tá? E tudo vai estar relacionado à sua consciência, porque tem muita coisa que, se o irmão que respondeu na pesquisa lá, por exemplo, que é pecado, ele não deve jamais fazer o apóstolo, porque aquilo se torna juízo para si. Eu que não, acho que não tem nada a ver, só que, e aí eu acho que é uma outra discussão, porque como é que você faz dentro da igreja, no caso da rifa? E aí, pô, André, parece que você não é a favor. Não, eu acho que cada um tem ali, nós temos em Cristo liberdade para fazer, mas especificamente dentro da igreja nós temos que tomar um cuidado, porque se eu faço uma rifa dentro da igreja, e gente, isso aqui eu estou pensando agora também, tá pessoal? Mas se eu faço uma rifa, concorda? É uma reflexão. Sim, se você faz uma rifa dentro da igreja, você tem pessoas ali que não concordam, e você vai cair lá em Romanos 14, se não estiver enganado, dos fortes e fracos. Então é um problema. Então veja a separação. Eu, André, resolvi ir lá na lotérica mais próxima da minha casa, falei assim, cara, hoje eu não sei lá, eu vou 200 bilhões, sei lá, Mega Sena, eu vou apostar hoje. Deus, ele tá olhando no céu e fala assim, mano, tá em pecado, não acredito. Não acredito assim, acho que não, acho que Deus, isso não é, isso está na esfera nossa aqui, eu acho que aqui a gente tá ok com isso. Agora, corre o risco de eu fazer isso dentro da igreja, seria utopia qualquer crente fazer bolão de Mega Sena na igreja, tá pessoal? A gente não faz isso. Mas vamos falar da rifa, que é mais comum, eu acho, ou do sorteio, né? Aquele encontro de casal que fala assim, puxa uma fichinha aí, sabe? Né? Pega aqui na rua uma fichinha, vê um sorteio, um nome. Sim. Também é um tipo de sorteio. E se você tem alguém ali que é contrário a isso e ele vai participar por pressão do ambiente, você corre isso de fazer esse irmão se escandalizar. Então, para dentro da igreja, eu acho que nós temos que tomar cuidado. Individualmente, percebe? A separação que eu faço é essa. Individualmente, eu não creio que seja pecado, de jeito nenhum. Não acho que a Bíblia trata desse assunto claramente. E para mim, assim, tudo que a Bíblia não fecha, porque ela diz, olha, isso aqui que nós fazemos não pode, eu não creio que ela fecha isso, então nós podemos discutir a respeito. Não estamos falando de doutrina central. Contudo, ela tem textos contundentes que falam da questão de você levar seu irmão a pecar. E eu creio que se o meu irmão, ele pensa isso, pensa que é ruim, que pensa que isso é pecado, e por pressão do ambiente eu estou convencendo ele a fazer, é um problema. Então, somente nesses casos, eu acho que a igreja deve se abster de fazer esse tipo de coisa. Agora, se tem um senso na igreja, como nós fizemos aqui, e a igreja é ok com isso, a igreja tem essa maturidade, no sentido de entender que é só uma rifa, não vejo problema nenhum. Acho que nesse caso está liberado.
Eu vou fazer uma pergunta. Segura. Vou ver o tempo do coisa. Dá o tempo. Peraí, segura aí, Jair. Parou o tempo do celular. Chegou. Por isso que eu falei, não, segura aqui. Espero que eu tomei um negócio de Chegou a hora. pizza. Chegou a pizza? Não sei. Chegou. Chegou. Eu ouvi buzina. Mas estava em preparação ainda aqui pra mim. Tá 29 minutos. Então, Em entrega, não temos caraca. muito tempo. Não temos muito tempo, já. Quanto tempo? Já tá longo, já. Não, mas... 29 minutos. Não, beleza, vamos aqui. Sim. Acho que cada um já fez a consideração. Não, vou É fechar. que Eu só queria preciso fechar Não, já aqui. fez. né? Não, Vamos fica, fechar. manda ver. Aí lá, 1, 2, 3 e... Tá gostando? Você é inscrito no nosso canal? Se não é inscrito, vai lá, se inscreve. Se já é inscrito, não deixe de dar aquela curtida, não deixe de compartilhar. E vamos lá, para nós aqui finalizarmos, eu tenho só uma pergunta para os dois e depois vocês fazem as suas considerações finais. Vou fazer a minha também, o ponto de vista. Por exemplo, a gente entende que o jogo de azar é aposta e tal. Mas assim, a empresa onde eu trabalho, ela só faz um sorteio de final de ano, de brindes e tal. Existe uma diferença aí, porque as pessoas falam assim, não, eu não posso fazer rifa. Eu entendo, como o pastor falou, como vocês falaram. Mas assim, eu posso participar do sorteio da empresa que também é algo influenciado aleatoriamente, porque o jogo de azar, ele é considerado jogo de azar porque ele é influenciado aleatoriamente. A bolinha lá cai, caiu. Aí é a mesma coisa. Ou eu estou equivocado? Principalmente aqui, o que o pastor acha? O pastor foi contra. O pastor foi contra. Então, mas sim. Mas se eu entendo. Se eu entendo. Não, sabe por quê? Porque alguns começaram a fatiar. Não. É como nós acabamos de ler com o texto de Jesus. Sim, não. Olha, eu não aposto, nem para o ímpar eu aposto. Posso falar sobre o pastor Victor? Porque aí ele fecha, que eu tenho que acrescentar alguma coisa. Pra mim, assim, cara, se você tem na sua opinião, não pode. Sim. Entende? Não faz sentido você ficar, não, depende. Não pode. Sim. O que veja, só complementando minha fala, eu creio que eu tenho a liberdade de fazer isso sem peso, tranquilamente. O meu ponto é com relação à igreja. Sim. A igreja tem que olhar de maneira diferente. Eu, como pastor, eu tenho que olhar para a minha igreja e ter o maior cuidado de jamais fazer um fiel, um irmão meu tropeçar. Esse é o ponto para mim. Eu preciso entender como é que a minha igreja enxerga isso para eu fazer qualquer coisa lá. Se a minha igreja tem alguma restrição, eu não devo jamais, em hipótese nenhuma, fazer isso. Agora, no meu individual, eu acho que não. Aí tem na empresa porque eu achei o prêmio legal. Eu vou participar. Aí não, irmão. Aí eu acho que você está confundindo as coisas. Você precisa repensar a sua estrutura inteira, então. Porque quando te convém, beleza? Pode. Entendeu? Então é sim, se é não. É não, e tá tudo bem com isso. Manda aí, pastor. Tá nesse aí também, pastor? Ou pode? Aí pode. Eu entendo o seguinte, o problema é... Eu já vou inclusive usar as citações bíblicas que o pastor André trouxe. Obrigado, já levantou toda a bola aí pra gente. Estamos aqui percebo. Obrigado. O problema está quando eu titubeio entre dois senhores, quando eu troco a minha fé de Deus para circunstâncias, para um sorteio, para um número, enfim. Aí mora o problema, tá? Veja essa questão, inclusive o texto que eu citei de Deuteronômio, de adivinhar, de prever o futuro. Num sorteio eu não estou prevendo nada, é questão de sorte. Mas aí eu sou aquele tipo de pessoa que depende da sorte, depende do universo, da conveniência do cosmos, dos planetas. Aí o negócio fica muito místico, muito estranho. E aí, de fato, entra a questão da consciência. Eu não vou participar desse negócio que pra mim tá errado, pra mim não faz bem. E aí, sim, não, tá? Então, você toma uma posição, uma postura. Complementando a questão cultural do Brasil. Nós já temos muitos problemas sociais, problema de bebida, que é um tema que é legal discutir. Sim, então a questão... Esse é bom, nossa, esse é maravilhoso. A questão, então, de eu abrir mão do meu sustento, de alimento, sim. né? Como eu já disse, para de repente
ter uma vida melhor, mesmo que isso demore alguns anos, mas porque eu conheço pessoas que todos os meses, né, por anos, estão ali tentando. Sim. Né? Para finalizar, a questão que o pastor André levantou. Nós tivemos 55% e 45% aí, 55% contrários e 45% a favor. Amém. Ou seja, se o corpo de Cristo está dividido quanto a essa questão, quanto a esse tema, eu concordo, acho prudente não fazermos, para não escandalizar, para não levar meu irmão ao pecado, para não ser pedra de tropeço, tá? Então, por mais que eu entendo perfeitamente a posição do pastor André, enfim, continuo não concordando, né? Isso é claro, mas a minha consciência, meu, que lindo, tá ótimo, glorifica a Deus que está no céu e segue a vida, tá? Mas se eu, ainda mais somos pastores, se eu considero o rebanho, se eu considero meus irmãos, e se eu sei que mais da metade vê isso como errado, como um problema, não vou fazer. Não vou fazer para não pecar, e não levar meus irmãos a pecar, principalmente. Sim. Em uma das pesquisas aqui, eu também pude observar que em alguns pontos o pessoal foi mais unânime para não, e outros o sim foi mais... Pastor André, suas considerações finais. Só para complementar o que o pastor Vitor falou com relação aí, ó, e ele tem razão na questão do absurdo do cara que gasta o salário com jogos. O problema para mim é que ele não gasta com jogos por causa do jogo em si. Ele viciou, esse é um outro pecado. E ele tem problema, ele tem uma situação que precisa ser corrigida. É o mesmo caso do cara com a bebedeira, mas se você parar para pensar, é o mesmo cara que compra nas Casas Bahia e não tem condição de pagar, entende? Uhum. Então é um problema social brasileiro, de educação, de autocontrole. Concordo com o pastor Vitor quando ele fala da questão do onde você está confiando, entende? Mas aí eu acho que esse caso já é o pastor Vitor está tratando a consequência extrema máxima do que pode acontecer. Né? Tipo assim, o cara, e realmente, e eu tô pensando mais no cara que tem um autocontrole, que pô, vai lá e faz. Você entende? A ideia de não se deixar dominar, porque se deixou dominar tá errado, cara. Qualquer coisa, dominou você que tá errado. É como Paulo vai falar aos Coríntios, o seu corpo é para Deus. No texto que nós lemos ele fala que o seu corpo é para Deus. Então as tuas vontades, os teus desejos têm que ser para Deus. Né? Você não pode se deixar dominar por esse tipo de coisa. Mas, cara, vai lá, não faz sua rifa pra você. Não faz certo. E aí eu quero fechar, eu acredito que o segredo está na fonte. Né? Porque Jesus falou que se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo todo será mau. A questão de fazer o irmão tropeçar é muito delicado. Porque hoje nós estamos muito sensíveis. As pregações você tem que tomar cuidado, porque o irmão pode machucar o irmão. Então, essa questão da sensibilidade... Já quer trazer uma outra questão. Sim, não. Porque eu não vou deixar de ser pregação, sim, para agradar o meu público. Você não está tomando cuidado com pregação. Não é cuidado. Mas eu estou falando de fazer, de que a gente fala assim, a gente pode fazer o nosso irmão tropeçar. Irmão, a nossa fonte, e se nós pararmos para olhar aqui biblicamente, está falando de ética e de moral. Nós olharmos num contexto geral do que a gente acabou de falar, ética e moral. Então, nós não podemos jogar duas águas, uma água salobre, uma água pura. Nós temos que jogar uma água só. Então, eu acredito, então, que o segredo está na fonte. Em você, naquilo que você tem com o Senhor. Nós aprendemos que não vou para o céu, ou não vou para o inferno, não, você não vai entrar no céu se você fizer uma rifinha, enfim. Então, eu acredito que Deus, ele não fica irado. Eu acredito que Deus não vai ficar irado com a situação dos jogos. Mas eu acredito eu acho que Deus não vai... Nossa, Deus se levantou do trono agora para jogar um raio na gente. Não. Deus está cuidando do plano eterno. Está tudo certo. Mas é lógico que tem que ter essas preocupações aí. Eu
Eu acho que é um debate saudável. Sabe por quê? Porque remete a coisa... No comentário aí uma pessoa falou assim, isso tem que ser teológico, assunto irrelevante. Não é, não. Cara, tem tanta gente com esse tipo de dúvida. Sim, Talvez tem tanta gente que fica nessa, e aí vou, não vou, faz, não faz. É pecado, não é? E é legal abordar esse tipo de coisa, cara. Claro. Muito bacana. Eu acho que é super... Nem é tão ruim assim. Eu queria que o pastor Guilherme estivesse aqui para concordar comigo. Mas... É isso aí, pessoal. E ele ainda falar de romanos ainda. Um assunto legal. Eu acredito que podemos aprender com os versículos, podemos aprender que se eu não concordo, eu não concordo de todas as formas, não é só de um jeito, não. Se eu não concordo, eu não aposto em nada, não quero nada, porque eu não acredito na sorte, eu tenho fé. Fechou? Fechou? É isso aí, pessoal. Nosso podcast vai ficando por aqui. Vai lá, não deixe de se inscrever se você não é inscrito, hein? E é isso aí. Deus te abençoe, porque o conhecimento te liberta.